Quatro Abias da Bíblia. Abias, o filho de Jeroboão. Abias, o filho de Samuel. Abias, o rei de Judá. Abias, o sacerdote. Abias, o filho de Jeroboão. Abias, filho de Jeroboão I, o primeiro monarca do reino do norte, Israel. Jeroboão era uma abominação para os judeus levíticos, pois promovera a adoração pagã em Israel. 1 Reis 12, 28. Abias, quando criança, ficou muito doente. Jeroboão disfarçou a sua esposa, cujo nome não se conhece, e a enviou para o santuário de Siló, para que o profeta Aias dissesse se a criança viveria. Aias era o profeta que fizera a predição de Jeroboão se tornar rei das tribos do norte. 1 Reis 11, 29 em diante. Aias conseguiu perceber o disfarce e pronunciou uma maldição sobre a casa de Jeroboão por causa de sua apostasia. Ele profetizou que o menino Abias morreria assim que ela retornasse para casa, e que somente ele, entre todos os da casa de Jeroboão, receberia um funeral digno. Quando a esposa de Jeroboão retornou ao palácio, Abias morreu e a profecia se cumpriu. 1 Reis 14. Abias, o filho de Samuel. Abias era o segundo filho do profeta Samuel. Na velhice, Samuel apontou Abias e seu irmão mais velho, Joel, para que fossem juízes dos israelitas. Entretanto, os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. 1 Samuel 8:3. Os israelitas observavam a crescente corrupção dos juízes. Quando os filhos de Samuel provaram ser corruptos, os israelitas deram um basta e exigiram que fossem governados por um rei e não mais por juízes. O argumento deles, talvez bastante válido, era de que um rei poderia estabelecer e manter um exército nacional para protegê-los de seus inimigos. Os juízes, no entanto, tinham de reunir a milícia local e obter apoio de tribos vizinhas todas as vezes que uma crise surgia. De início, Samuel recusou o pedido deles, mas quando Deus mandou o profeta escolher um rei e avisar o povo a respeito do perigo que isso representava, concordou com relutância. Se os filhos de Samuel fossem juízes retos e sábios, é possível que a história de Israel tivesse tomado outro rumo. Abias, o rei de Judá. Abias, o segundo rei de Judá e neto de Salomão, era um enigma. O pai, Roboão, era tão tolo quanto Salomão era sábio. O império de Salomão fora dividido, em grande parte por causa da administração incompetente de Roboão, e Judá foi tudo o que restou. A poderosa porção norte, Israel, era governada por Jeroboão, o general que se rebelou contra Salomão e o qual estava em constante conflito com Judá. Abias era o filho mais velho de Roboão, mas era o primogênito de sua esposa favorita e, portanto, foi nomeado herdeiro do trono. Abias teve 14 esposas e 38 filhos. Do ponto de vista do cronista, essa era uma clara indicação do favor de Deus. A Bíblia o vê como pecador e homem reto. Ele é condenado em 1 Reis 15:3, porque cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Por outro lado, 2 Crônicas 13
o apresenta como um leal defensor de Deus, inspirando seus soldados a lutar pela justiça e contra o corrupto Jeroboão. Abias foi vitorioso nas guerras de fronteiras entre Judá e Israel e ganhou força, embora reinasse apenas por 2 anos, possivelmente 3. A causa de sua morte é desconhecida. Abias, o sacerdote. Abias, o sacerdote na corte de Davi, era descendente de Arão. Davi dividiu os sacerdotes em 24 grupos, que se revezavam para montar guarda diante da Arca da Aliança. Abias foi o chefe do 8º grupo, 1 Crônicas 24:10. Como cada grupo recebia o nome de seu sacerdote-chefe, o 8º era o grupo de Abias. Esse sistema de divisão durou 200 anos. Zacarias, o pai de João Batista, era membro do grupo de Abias. Lucas 1:15. Fonte: todos os personagens da Bíblia. Um manual completo para quem deseja conhecer profundamente a vida de cada uma das pessoas citadas na Palavra de Deus. Autor: Richard R. Losch. Editora Templos. Título original: All the People in the Bible. São Paulo, Didática Paulista, 2008.